Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e também nosso querido Clóvis Saito, falando sobre o projeto Bora Fazer a Diferença, uma iniciativa muito bacana que o Clóvis está encabeçando. Clóvis, eu queria iniciar o segundo bloco, nós falamos um pouquinho na primeira parte do programa, e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a sua visão para 2019, no que tange o mercado, porque nós falamos aqui no primeiro bloco sobre a importância das novas tecnologias, né, da pessoa aderir, se reciclar, se aperfeiçoar, buscar auxílio. E qual que é a visão? Quais são as perspectivas para 2019? E depois, uma segunda pergunta, já partindo para uma segunda pergunta, qual que é a fórmula, se é que tem uma fórmula, mas eu vejo aí que tem, por exemplo, empresas que, aqui em Tupã mesmo, os empresários mais tradicionais, os mais antigos, ainda tem alguma, não é rejeição, não seria bem a palavra rejeição, mas ainda tem um pouquinho de pé atrás quanto a inovar, mudar, criar, se reciclar. E os novos que estão aí, alguns novos empresários, abrem a empresa, mas não fizeram uma estratégia, não fizeram um estudo, abriu por abrir, foi na onda. Tem 10 lojas no segmento, vou abrir a 11ª e acho que vai dar certo. E pelo contrário, tem que ter um estudo, tem que ter uma estratégia, não é só abrir por abrir. Tem que estudar um negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o panorama, a sua perspectiva para 2019, né, na questão econômica e das possibilidades, e também sobre essas falhas que alguns empreendedores ainda cometem, e até por falta de conhecimento, não porque eles querem, mas de repente porque não tem esse auxílio. Respondendo à primeira pergunta, em relação, né, à projeção 2019, o mercado está reagindo muito bem a essa, né, ao novo a equipe econômica do presidente eleito. Eu acho que assim já sinaliza um crescimento. Vai ser um ano muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas assim, o Paulo Guedes, ele vem com uma pegada, eu acho que ele tem muita credibilidade no mercado, então assim, o mercado já estabilizou-se, né, em relação a toda aquela insegurança, né, antes da eleição. Eu vejo com bons olhos aí para 2019 a economia voltando aí a crescer alguns pontos aí, ainda de uma forma tímida, mas isso reflete futuramente aí para o segundo ano do mandato. Eu acho que já sinaliza para um crescimento, né? O país, ele é muito grande, é um potencial muito grande, o Brasil, e eu acho que precisa disso, né? Resgatar, e aí assim, faço votos aí ao presidente eleito para que ele realmente possa resgatar, né, de alguma maneira, todos os votos que foram concedidos a ele. Perfeito. E sobre essa questão aí das estratégias, da falta de repente, uma assessoria, porque eu falei, hoje em dia, quem não se preparar, quem não conhecer do seu negócio, realmente tem grandes chances de não ter êxito. Então, é importante buscar uma assessoria. A gente citou aqui, você mais do que ninguém sabe disso, temos aí institutos, órgãos que prestam essa assessoria, você aqui encabeçando um projeto que tem como finalidade também auxiliar esses empresários, para não cometer os erros do passado, né? Como nós dissemos aqui no início do programa, ser o diferente, né? Porque tem que ter algo diferente. Sem dúvida. Assim, só voltando, antes de responder a pergunta, uma coisa que sempre me preocupou quando eu estava como gestor do Sebrae, era justamente assim, vem muitas pessoas ainda na informalidade buscando informações para sua formalização, enfim. A gente vive, né, durante aí 6 anos, aí, ultimamente, o mercado está muito recessivo. E aí onde se criou-se, na verdade, muito empreendedor por necessidade, porque não havia colocação no mercado, e aí, de alguma maneira, ele tinha que para o mercado vender, expor seus produtos, e aí era uma coisa muito preocupante, porque muitas vezes aqueles pequenos tinham uma pouca economia ali, ele investia no negócio
sem justamente um planejamento. E isso é preocupante porque na hora que ele se dá conta, ele não viu as estratégias, as ferramentas disponíveis aí para que o negócio, né, andasse. Então, assim, e justamente reforça aquela estatística, né, de que 80% das empresas fecham aí, né, nos 5 primeiros anos. É muita coisa, isso reflete justamente a falta de planejamento. Em relação já àqueles tradicionais, né, aquelas empresas tradicionais, infelizmente, eles ainda convivem com isso daí, eles acreditam que o poder da tradição ainda fomenta seu negócio. Pode até ter, realmente existem aí, né? Mesmo porque aqui a gente vive, né, 99% das empresas são familiares. Sim. Então, isso é meio cultural, justamente você disseminar isso, quebrar. E o grande desafio das empresas hoje é justamente essa sucessão familiar, né? Como que vai ser feito? Ao contrário do que foi feito, né, na minha família, né? Meu pai, na época, isso em 96, ele mantém ainda, né, na loja tudo, mas ele sempre deu toda a liberdade. Então houve uma sucessão, houve um planejamento. E isso é muito importante, né? Porque não adianta nada o pai estar lá sob o controle e não deixar fazer as diferenças, implantar todas essas mudanças. Isso é uma coisa que justamente assim, que mata as empresas justamente por causa assim, dessa sucessão mal sucedida. Perfeito. Capitão, como nós dissemos aqui, é importante esse cuidado do empreendedor, do empresário, né? Tem aí, como disse o Clóvis, a questão familiar, que isso ajuda em alguns momentos, mas não é só isso. Tem que ter algo a mais, tem que ter aprimorar o negócio, buscar aí uma reciclagem, como eu disse, um aprimoramento, porque estamos num momento diferente. Como disse o Clóvis, há boas perspectivas para 2019, a população, a gente sente isso, uma esperança no ar, e eu acho que seria um momento importante agora, da pessoa se preparar para esse novo momento agora do país. Eu vejo que muita gente visava um comércio desesperado para poder ter um meio de vida, e aí fecha. Então, como ele falou, 99%, então é preciso que as famílias saibam que elas têm que se preparar para assumir o negócio, como se fala, a empresa. A empresa, para sobreviver hoje, ela precisa de certos conhecimentos. Pode-se manter a tradição, mas a tradição tem que ser atualizada, como usa a palavra, antenada, mediática. Eu vejo até minha filha, que disse que vendeu roupa, né? Aí, de repente, ela colocou lá no Facebook, e falei assim, mas quem ensinou isso aí? Não, pai, porque assim eu não preciso. Quer dizer, a pessoa tem que se atualizar, ela tem que usar essas ferramentas mediáticas na sua empresa, no seu dia a dia. Todas as empresas que se atualizam, mesmo mantendo a tradição da família. Mas a família, ela mudou os conceitos, ela tem que se atualizar. E as empresas têm que se atualizar. Tem as mídias, são todos os instrumentos. Todas as empresas que estão bem, que a gente não pode ficar falando o nome de empresa, mas tem empresa por aí que ela sobrevive pela sua inovação. Mantém a tradição, mas ela inova. Ela insere na sua tradição uma maneira diferente de caminhar. Esse é o caminho que eu acho que o nosso amigo Clóvis está querendo fazer isso, né? Como é que é? Tem que usar bem o termo que ele falou assim, bora fazer a diferença. Então, é uma tradição, mas com a diferença principal de usar as oportunidades que nós temos, as mídias sociais, os recursos que nós temos, tem que ser utilizado na tradição, manter a tradição atualizada, que com certeza a sua empresa vai progredir. Ô Clóvis, mais uma pergunta. Na sua visão, quais são as áreas que vão se destacar mais, né? Os segmentos que têm boas perspectivas, de repente, nichos de mercado. O que você está... por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Em algumas regiões a gente sabe que o setor gastronômico é algo interessante. De repente, de serviços, sabe? O que você vê? Quais são as áreas que, de repente, um empreendedor que esteja assistindo a TV Câmara, que tem ideia de abrir o seu próprio negócio, como eu disse, tivemos um momento muito preocupante, ainda estamos vivendo esse momento, que é a questão do número de desempregados no país. Então, muitas pessoas têm buscado, realmente, soluções alternativas. Quais são as áreas que, de repente, que você poderia sugerir ou, de repente,
que você acredita? É uma pergunta assim, eu acho que antes de eu sair do governo, eu fiz uma palestra na Unesp para os alunos de lá. E aí a pergunta assim, olha, eles querem saber isso. Tá, mas eu tenho mais coisa para falar. Não, ele quer saber isso. E era justamente essa pergunta. E aí, o que é a tendência? O que você investiria? Era uma coisa assim, né? E era um desafio. E de lá para cá, assim, as coisas realmente se concretizaram naquilo que eu falei. Assim, o crescimento muito grande realmente do marketing digital. Hoje é uma tendência muito forte, justamente porque esse mercado cresce muito, né? Então, o ensino à distância, tudo do marketing digital, eu acho que é uma tendência, é uma coisa assim que vem para ficar, é uma coisa irreversível, né? Então, assim, as empresas elas precisam acordar para essa nova realidade, né? Então, quando a gente fala, e é justamente assim, são estratégias, propostas aí, sem custo, é uma questão de inteligência, né? Você conhecer o perfil do seu cliente. Então, assim, eu acredito muito realmente que o marketing digital ele veio para ficar, é uma tendência aí, tá? É uma coisa que não tem mais limite. A internet hoje você, né, é uma realidade e não tem como fugir dessa. Vou fazer uma pergunta bem prática e direta. Vou provocá-lo. É a função da gente, né? Tem que provocá-lo. Levar a informação atualizada. Mas a gente tem que provocar como jornalista. E o Clóvis, eu vou pegar ele na saia justa agora. O que você acha, por exemplo, de empresas que investem em impulsionamento de Facebook? Por exemplo, o cara tem uma loja de roupa e paga lá um X lá para impulsionar, e aí o Facebook apresenta algumas ferramentas por regiões, faixa etária e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Seria mais ou menos isso? A tendência é essa? Ou de repente tem outras ferramentas que a pessoa pode buscar também? Porque a gente sente isso, que muita gente tem migrado para o Facebook, e só Facebook e de repente esquece de algumas outras coisas. Eu vou colocar a minha propaganda no Facebook, vou pagar X por semana e vai atingir sei lá quantas mil pessoas. O que você acha? Não, sem dúvida, o Facebook é uma realidade, mas existem outras, né? Existem o Instagram, enfim, existe. Mas em especial o impulsionamento de Facebook. Então, eu contesto algumas coisas assim, que são postadas no Face, né? Então, assim, eu acho que falta conteúdo para eles. Às vezes ele coloca e justamente assim, o usuário do Facebook, ele não quer comprar, ele quer se relacionar. Então, às vezes salta aos olhos e aí aquela estratégia que ele achou até então que o Facebook seria uma coisa legal, não era uma coisa legal, porque o Facebook não tem essa pegada comercial. Se você consegue, mas isso se conquista através de muito conteúdo, para você chegar até então e apresentar um produto final aquela persona, aquele usuário, ou seja, que está na sua rede. Então, assim, eu vejo assim, 90% das postagens nesse sentido comerciais, elas não geram resultado. Não geram resultado por conta do conteúdo que foi apresentado. Ele fora do mercado. Ele não quer ver só o produto em si, tá? E aí, uma vez eu fui contestado em relação às mídias tradicionais, rádio, TV, né? Assim, a mídia de massa. Jornal, panfletos. Sem dúvida nenhuma. Elas vão existir, com certeza, né? Mas ela tem esse propósito de ter não só a notícia, mas também a parte comercial, né? Então, isso sempre vai existir. Assim como eu coloquei também, postei no blog, se o varejo estaria com os dias contados, né? Ele não. Vai estar contado para aqueles que não se adequarem a essa nova realidade, né? Porque assim, o pessoal fala assim, não, então com o comércio eletrônico imperando aí, vai fechar os shoppings? Não vai, porque o ser humano ele necessita desse lazer, desse momento, ele quer sair às compras. E aí, aonde que está a grande sacada do empresário ver essa necessidade, o que ele tá precisando e oferecer esse serviço, essa comodidade. Então assim, gente, a grande sacada né, a dica que eu dou é assim, tem muitas ferramentas na internet, totalmente gratuitas aí, basta você analisar e implantar no seu negócio, né? Então não exige investimentos, eu preciso estar na internet, eu preciso estar na rádio, eu preciso estar no jornal. Não, gente, é preciso conhecer o seu cliente, tá? Então assim, atender onde ele está. Perfeito. Bom, o assunto é muito interessante, relevante. E quando o assunto é bom, o tempo também, né, vai rapidinho, né, voa. Mas eu queria, primeiramente, agradecer aqui o Clóvis. O Clóvis é um grande parceiro. Sempre que convidamos o Clóvis, ele sempre atende a gente com muito carinho, sempre solícito. Eu queria agradecer você, Clóvis. Parabéns pelo seu trabalho. Mais um projeto
de sucesso que você está encabeçando. Bora fazer a diferença. Você pode ter mais informações com o Clóvis Saito nas redes sociais, é só buscar por Clóvis Saito, acredito, né, os seus perfis, enfim, as suas redes sociais. Clóvis, fique à vontade para deixar sua mensagem à população de Tupã. Com certeza você é um cara que gosta da cidade, sempre defendeu Tupã, sempre buscou crescimento para a nossa cidade e mesmo não estando hoje no Poder Executivo, você sempre exercendo aí essa bandeira, levantando essa bandeira, ajudando a cidade num todo. Obrigado pela presença e fique à vontade. Eu que agradeço aí, novamente o convite. Aqueles que tenham interesse, então procure, eu tenho um canal no YouTube, procura lá Clóvis Saito Oficial, no Facebook, Instagram, YouTube, né? Tem o meu site, clovisaito.com. Contatos também, pode entrar através do e-mail, contato@clovisaito.com. Né? Eu vou ter todo o prazer aí, enfim, de dar dicas aí, pode enviar suas sugestões, suas dúvidas aí, eu tenho todo o prazer e se eu não puder responder, eu gravo o vídeo e publico. Enfim, é uma proposta minha justamente por acreditar em Tupã. Até então, né, com toda essa reviravolta, principalmente nesse ano de 2018 aí, eu tenho como propósito, além de cuidar dos meus pais, de cuidar da minha filha, enfim, de fazer a diferença nas vidas das pessoas. E eu acredito realmente que você pode fazer a diferença na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus colaboradores e dos seus clientes. Eu agradeço o convite aqui ao vereador também pela iniciativa e coloco à disposição aí a todas as vezes que eu for convidado. Obrigado, Clóvis. Capitão, parabéns pela iniciativa. Hoje falando sobre empreendedorismo, dessa ligação empresário, empreendedor, cliente, público, esse contato, as ferramentas que eles podem utilizar, as ferramentas que estão à disposição, né, a busca pelo melhor, pelo aprimoramento. Parabéns pela iniciativa, hoje trazendo também uma autoridade no assunto, nosso amigo Clóvis Saito, falando ao nosso telespectador. Primeiramente, a gente acredita nas pessoas de Tupã, por isso que você está aqui. Porque tem gente que paga palestrante para vir de fora para falar o assunto que você falou aqui. O assunto que você falou aqui já a gente recebe. Nós você vê gratuitamente, atendendo um convite nosso e levando uma informação ao povo de Tupã. Então nós, como vereador e como instrumento de comunicação social, que é a TV Câmara, estamos prestando um serviço ao cidadão e oferecendo a oportunidade de uma pessoa de Tupã ser valorizada naquilo que ela se destina, que é a orientação empresarial ou qualquer outro tipo de coisa. Então, para nós, como vereador, a gente diz parabéns, né? Estamos aqui à disposição para aquilo que for possível e estamos aqui representando a Câmara Municipal em nome dos vereadores, parabéns, e estamos fazendo nosso trabalho e o papel de vereador representando o povo de Tupã. Então, em nome do povo de Tupã, em nome da TV Câmara, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você realiza em nossa comunidade. Obrigado, Capitão Neves. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, nosso querido convidado também Clóvis Saito, falando sobre o projeto Bora Fazer a Diferença, né? Procure aí mais informações com o Clóvis Saito nas redes sociais, né? Ele citou aqui no YouTube, Facebook, Instagram, site, para conhecer um pouquinho mais e se colocando à disposição para ajudar, como ele disse, as famílias, os empresários e empreendedores, buscando sempre o aprimoramento e o sucesso, claro. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.